Michele Bolsonaro leu uma carta escrita por ela mesma e endereçada ao presidente Lula. A carta foi lida neste último sábado, dia 12/7, durante um evento do PL Mulher em Boa Vista, no Acre. E hoje eu vim aqui para mostrar a hipocrisia, o descaramento e a dissimulação dessa mulher e da família Bolsonaro. Em filosofia existe o conceito de projeção. O conceito de projeção, presente em diversas correntes filosóficas, explica que tendemos a atribuir aos outros características, sentimentos e desejos que são, na verdade, nossos. Essa projeção pode ocorrer de forma consciente ou inconsciente, muitas vezes como um jeito de lidar com aspectos negativos ou reprimidos da nossa própria personalidade e comportamento. Ao apontar um defeito no outro, podemos estar, na verdade, lidando com um aspecto de nós mesmos que não queremos reconhecer ou que queremos esconder. E é exatamente isso que a família Bolsonaro tenta fazer, acusando Lula e Alexandre de Moraes de serem ditadores, vingativos, etc. Quando, na verdade, tudo isso é o que eles gostariam de ser e até tentaram ser quando planejaram e tentaram dar golpe de Estado no Brasil ao perderem as eleições democraticamente. Eu vou provar aqui, analisando parágrafo a parágrafo, a carta de Michele e comparando o que ela acusa os outros de estarem fazendo com o que a família Bolsonaro fez ou tentou fazer em algum momento. Vamos lá. A carta de Michele Bolsonaro começa assim. Presidente Lula, esse tipo de sanção, até hoje, só foi aplicado a países reconhecidos como ditaduras. O Brasil vive um período muito difícil com relação aos direitos fundamentais. Há uma ditadura disfarçada de democracia. Os ditadores agem como uma cobra traiçoeira que se enrola devagar e sufoca a sua vítima e quando ela percebe, é tarde demais. Primeiro, que é mentira que esse tipo de sanção só tenha sido aplicada a países reconhecidos como ditadura. Donald Trump tem usado o poder econômico dos Estados Unidos contra todos os seus adversários e até contra seus aliados para conseguir o que ele quer. Independente se essas taxas vão ajudar ou vão prejudicar a própria economia dos Estados Unidos, ele usa essas taxas para chantagear todo mundo e demonstrar o seu poder. Segundo, que também é mentira que o Brasil esteja vivendo uma ditadura. Se estivéssemos mesmo vivendo uma ditadura, a dona Michele nem sequer poderia estar em cima de um palco falando publicamente contra o governo e contra as instituições brasileiras como ela fez. Só o fato dela escrever e poder estar lá lendo essa carta publicamente já prova que esse país é livre. Porém, um país livre e democrático não quer dizer um país sem lei. E aqui todos têm que respeitar a lei. O que Michele chama de ditadura é simplesmente o desejo de impunidade da família Bolsonaro. Vamos ao próximo parágrafo. Michele Bolsonaro diz: Lula, você precisa parar de se guiar por ideologias doentias e por desejo de vingança. É preciso governar para obter o que é melhor para o povo e para o Brasil. Chega de ódio e irresponsabilidade. Bom, primeiro ponto é que guiar-se por uma ideologia doentia é o que mais a família Bolsonaro e seus aliados fazem. E não é de hoje. Quem lembra da campanha para a presidência de 2018, quando Bolsonaro começou a ganhar projeção? Também vai lembrar claramente do seu discurso de ódio, quando ele pregava que os extremistas de direita deveriam metralhar a petralhada, apoiar armamento do povo, para que esse povo se rebele contra as instituições do Estado. Não é uma coisa doentia? Quem não lembra do discurso de Bolsonaro, onde ele queria que o povo se armasse contra uma suposta ditadura que só existia na cabeça dele mesmo? E o discurso contra o aborto, mesmo para mulheres que engravidam em decorrência de uma violência sexual? Não é doentio querer condenar uma vítima a ser mãe do fruto de uma violência?
E esses são apenas alguns pontos de uma gama enorme de conceitos doentios da ideologia que essa família defende. Então, quando Michele Bolsonaro fala sobre ideologia doentia, no fundo ela está trazendo do seu subconsciente a sua própria doença e tentando jogar isso sobre o Lula. Por fim, não há maior irresponsabilidade do que a família Bolsonaro promover, instigar, causar essas sanções tarifárias contra todo o povo brasileiro para tentar salvar Bolsonaro da cadeia. É a maior de todas as irresponsabilidades já cometidas contra o Brasil. E ela ainda tem a cara de pau de dizer que Lula é o irresponsável? Vamos ao próximo parágrafo da carta de Michele. Ela diz: Lula, pare com as provocações em seus atos e palavras. O Brasil não precisa de discursos cheios de raiva. O nosso povo precisa de cuidado e de um governo responsável. Abandone as perseguições e comece a trabalhar pela unidade e pela verdadeira liberdade do povo. Ainda dá tempo. Ora, quem passou toda a campanha depois do governo e ainda até hoje repete insistentemente na internet e em todos os lugares que Lula é ladrão, mesmo sendo de conhecimento público que os processos contra Lula foram anulados porque os acusadores e o próprio juiz eram suspeitos porque arquitetaram sua condenação mesmo sem provas para condená-lo. Quem chama Lula de 4 dedos, mesmo sabendo que o homem perdeu um dedo trabalhando? Quem usou e usa até hoje fake news para atacar não só Lula, como a todos os seus adversários? Por liberdade do nosso povo, Michele Bolsonaro quer dizer de verdade a liberdade do seu marido, não é mesmo? Porque a única coisa que realmente importa para essa família de milicianos e seus pares é a impunidade do Bolsonaro e nada mais. Agora, um ponto muito curioso, que até chega a ser engraçado, porque parece que ela está falando do próprio Bolsonaro, dela mesma e dos filhos de Bolsonaro, porque ela diz: Lula, você precisa parar de transferir as responsabilidades dos seus atos apontando culpados para desviar a atenção das pessoas. É tempo de assumir os erros, de se arrepender, de pensar no povo e tentar salvar o que ainda é possível salvar para o bem do país. Gente, eu não sei se eu rio, se eu choro, se eu peço para que alguém verifique a saúde mental dessa mulher. Porque é surreal o cinismo disso. Vejam, quem está tentando transferir a responsabilidade dos seus atos para os outros nesse momento? Quem está tentando culpar o Lula e Alexandre de Moraes pelas sanções dos Estados Unidos com essa taxação, sendo que o próprio filho do Bolsonaro foi para os Estados Unidos e ele mesmo, muito antes das taxas, já declarava publicamente e com orgulho que estava trabalhando para conseguir uma retaliação contra o Brasil por causa do processo contra o pai dele. Quem está agora tentando culpar os outros por algo que ele mesmo fez e do que se orgulha e ainda mais chantageia o Brasil aberta e publicamente? Eu acho impossível alguém não entender que Michele Bolsonaro está acusando Lula de fazer o que, na verdade, eles estão fazendo contra o Brasil. Ou essa mulher está claramente perturbada, ou ela considera seus apoiadores retardados a ponto de achar que eles vão engolir a distorção em seu discurso. Quem deveria assumir o que faz são eles, porque eles causam essas sanções contra o Brasil. E isso está muito claro para todo mundo. Até mesmo e principalmente para os seus próprios apoiadores.